Elias, o tibista, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, ele conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos que traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Deus querido, a tua palavra é santa, é bendita e eficaz. Aplica a tua palavra em nossas vidas, nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Elias era um profeta que não era conhecido em Israel, porque Tebes ficava além do Jordão. E ele, quando se apresenta a Acabe, ele se apresenta e diz assim: olha, segundo a minha palavra não vai chover. Ele é um homem de Deus, consciente do que falava, só que ele pagou caro por essa ousadia. Ele falou que não ia chover durante 3 anos, não choveu mesmo. E depois orou para chover, choveu. Só que nesse texto aqui, nós aprendemos algumas coisas. Porque quando você pega Tiago capítulo 5, Tiago fala que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, e orou para não chover e não choveu, e orou para chover e choveu. Eu quero meditar com você nesta noite sobre o poder da oração. E por que nós devemos orar? Porque, irmãos, quando nós oramos, alguma coisa sobrenatural acontece. O porquê devemos orar? A oração, ela tem um poder tremendo, porque nós, como cristãos, como seres humanos, nós podemos entrar nos tabernáculos celestiais, como diz o escritor aos Hebreus. Irmãos, tende por intrepidez ao entrar nos santos dos santos, pelo novo vivo caminho, isto é, pelo sangue de Cristo. Então, através do sangue de Cristo, que lavou as nossas vestes, tirou as nossas manchas, pagou os nossos pecados na cruz, agora, através do sangue de Cristo, nós temos ousadia para entrar no Santo dos Santos, por esse novo vivo caminho. No século XVI, teve um homem que ele expressou bem a questão da oração e o porquê devemos orar. Ele disse o seguinte, que a oração é para o cristão como a respiração é para o nosso corpo. Presta atenção nisso. A oração é para a alma do cristão, assim como a nossa respiração é para o nosso corpo. Se você não respirar, você não vai sobreviver, você vai ficar sufocado. Se você não orar, você não vai sobreviver espiritualmente, você vai ficar sufocado. Então, baseado nisso, a oração, ela, além de ser um alimento para a nossa alma, ela é vida para a nossa alma. Assim como o oxigênio é para o nosso corpo, a respiração, ela traz vida para o nosso corpo. Quando você trabalha em área de espaço confinado, existe um medidor o oxímetro para você medir a porcentagem de oxigênio no local. Se tiver menos de 20% de oxigênio, é proibido entrar qualquer pessoa. Por quê? Você corre risco. Lembra quando os jogadores de futebol do Brasil vão jogar nos países aí que eles vão lá na altitude, a dificuldade que eles têm para respirar? Porque o oxigênio é a menos de 21%, que é o nosso oxigênio aqui. Então, para você respirar bem, você tem que ter uma porcentagem de oxigênio, os 21%, que a química mostra exatamente que o mundo é composto de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% dos gases nobres. Então a nossa alma, ela se alimenta da oração e vive pela oração.
Assim como o nosso corpo se alimenta do oxigênio e vive pelo oxigênio. Sem oxigênio o cérebro para. Sem oxigênio o coração para. Sem oxigênio você não tem vida. Menos de 18% não existe mais quase vida em lugar nenhum. Lugar nenhum. Então a mesma coisa isso traz para nós cristãos. Essa analogia desse homem do século XVI. Que a oração é para o cristão como a respiração é para o corpo humano. Se você não ora, irmãos, preste atenção nisso. Se você não ora, você não vai ter vida espiritual. Se você não ora, você não vai ter vida com Deus. Se você não ora, você não tem compromisso com Deus. Porque o que é orar? Orar é falar com Deus. E a oração, você adquire um costume. Você começa a orar 5 minutos, o joelho dói, as costas dói, depois você ora 10 minutos, depois você ora 20 minutos, depois você ora meia hora, 1 hora. A oração é costume. Você vai acostumar a orar ao Senhor. E quando você acostuma a orar ao Senhor, você começa automaticamente da sua mente, do seu coração, da sua boca, a fluir as palavras. Porque no começo, irmãos, nós não temos palavras para dizer para Deus muitas vezes. Por quê? Irmãos, presta atenção nessa comparação. Quando você gosta de uma pessoa que telefone para você, você tem assunto para falar vários minutos ou até horas. Mas quando alguém liga para você que você não gosta, o que você faz? Já desliga, procura desligar rapidinho. Quando nós gostamos de Deus e nós queremos se achegar a Deus, nós temos palavras para conversar com Deus. E Deus, sendo Pai de amor e de bondade, Deus nos ouve com carinho e Deus tem prazer em nos ouvir. Elias sabia disso, ele é um homem de Deus. Eu vou orar, não vai chover, não choveu mesmo. Eu vou orar, vai chover, segundo a minha palavra, e vai chover. Pagou um preço caro? Pagou. Porque nós temos que aprender algumas coisas. Nas orações também, nós temos que ser conscientes do que estamos pedindo, do que nós estamos falando. Oração também não é falar abruptamente, não. Falar do que vem na mente, não, assim, você tem que ser consciente. Ser consciente do que você está falando, pedindo a Deus. Porque a Bíblia deixa bem claro lá em Hebreus que, sobre essa questão da oração, que quando Deus é um Pai de amor, que Ele nos ouve, e qual é o Pai que não ouve o Filho a quem ama? Então, se Deus nos ama, Ele tem prazer em nos ouvir. Então a oração é para o cristão como respirar, é para o nosso corpo. Ao expirar, agora, quando você expira, você fala com Deus. Estou falando com Deus. Estou falando com Deus. Veja bem. Agora, quando você inspira, eu estou falando. Quando você inspira, eu estou ouvindo Deus falar. Muitas vezes nós perdemos muito nessa questão do expirar, que é falar, soltar o ar, e inspirar, que é escutar Deus falar. Irmão, se tem uma coisa que é importante na vida da oração, não é só você falar com Deus, mas é procurar ouvir o que Deus quer falar com você. Porque Deus tem resposta para nós na nossa oração, irmãos. Jesus foi bem claro nisso. Jesus foi bem claro. Qual é o pai que o filho pedindo pão, ele vai dar um escorpião? Ou de uma pedra? Ou uma serpente? Ele vai dar pão. E Jesus falou assim: sendo vós maus sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, e o vosso Pai Celestial que vos ouve em secreto? Então, você expira, você fala com Deus. Estou falando com Deus. Eu estou agora inspirando, eu estou escutando Deus falar comigo. E Deus fala. Não tem esse negócio, Deus nunca falou comigo. Deus falou, é que você não ouviu. A questão é essa. Muitas vezes Deus fala conosco, e Deus fala de várias maneiras, como a Bíblia diz. Deus fala através de um louvor, Deus fala através de uma criança, Deus fala através de uma leitura da palavra. Deus fala conosco de diversas maneiras.
Não tem não, eu nunca ouvi Deus falar. Você não prestou atenção, mas Deus falou com você com certeza. Por que a oração é essencial então para o crescimento espiritual? Por que isso? Porque podemos falar com o nosso Deus a qualquer hora, em qualquer lugar. Não existe um lugar determinado para você orar e para falar com Deus. Lembra o caso lá da mulher, lá de João capítulo 4, que lá a mulher samaritana lá, que Jesus, olha, é nesse monte ou é em Jerusalém que nós devemos orar? Nem aqui nem em Jerusalém. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não existe um local propício. Ah, mas na igreja é melhor você orar, porque todo mundo vai orar. Agora você pode orar no seu trabalho, trabalhando, dirigindo. Você pode, agora toma muito cuidado, porque eu tenho uma experiência tremenda. Certa feita, minhas crianças eram pequenas e a Cleide estava no interior. E eu tinha uma Brasília branca, né? Uma Brasília, e tinha um toca-fita. Na época só tinha toca-fita. E eu ia ouvindo uma mensagem que tinha pregado e uma leitura que eu tinha feito da carta aos Filipenses. E eu tinha gravado eu mesmo, né? A carta aos Filipenses, estava ouvindo. E eu ia, tinha recentemente inaugurado a Bandeirante. Naquela época eu podia chinelar bastante. Eu já ia chegando próximo a Campina no chinelo. Rapaz, eu estava, sabe quando você está orando, você está no Espírito realmente? Daí a pouco, moço, eu vou te falar uma coisa para você. Eu fui brecando, eu parei no acostamento, lá próximo, aquele pontilhão de passa estrada de ferro, antes de chegar em Campina da Bandeirante ali. Foi bem ali eu parei. Parei no acostamento lá e fiquei lá conversando com Deus um tempo chorando. Daí a pouco chega o guarda rodoviário lá, eu dei uma olhada assim. O senhor está bem? Essa foi a segunda vez, uma vez foi na Marginal Pinheiros. O senhor está bem? Eu falei, tô. Aí conversando com ele, ele olhou para mim assim. Eu acho que ele era crente, ele entendeu. Fez assim: estou indo embora. Ele viu que eu estava bem mesmo, que eu estava falando com Deus. Estava falando língua estranha, ele não entendeu. Ele entendeu, com certeza era crente. Foi embora devagarinho, olhando assim. Daí a pouco eu saí, passei por ele, buzinei, ele fez assim: vai com Deus. Irmãos, você começa a falar com Deus, você entra em uma intimidade com Deus, que você sai muitas vezes desse mundo, você desaparece desse mundo, e a coisa mais triste que tem, é nesse momento que a gente chega e te chama. Ô irmão, quando tiver alguém orando, não bate nas costas dele não, irmão. Não faça isso não. Tem as pessoas que não têm prudência nenhuma. Às vezes a pessoa está orando, a pessoa está ali, a pessoa chega assim: ei, para com isso. Ou chega empurrando, pedindo licença. Deixa a pessoa orar. A pessoa está ligada com Deus, está falando com Deus. Isso é muito importante. É o seu momento com Deus e Deus com você. Elias sabia disso. E hoje, infelizmente, as pessoas não têm essa prudência. Então qual é o lugar que eu devo orar? Em qualquer lugar. Em qualquer lugar você deve orar. Você ora e fala com Deus aonde você estiver, em qualquer lugar. Outra coisa, irmãos, porque a oração é essencial para o crescimento espiritual. A oração é um meio de buscarmos a orientação de Deus. Você falando com Deus, muitas vezes você está sem orientação de alguma coisa. Como que você vai buscar orientação? Vou buscar orientação. Hoje as pessoas buscam no profeta, buscam no que está dando cobertura para ela. Não, irmã, faz isso não. Ou no terapeuta espiritual. Busca a sua orientação em Deus. Deus tem orientação para você. O caminho que você deve tomar, as decisões que você deve tomar, é Deus que vai dar para você orientação. Elias orou aqui segundo a minha palavra. Deus falou: está certo, é segundo a tua palavra. Não vai chover, está certo, não vai chover. Só que tem uma coisa: apronta a tua mala e vai lá para o Ribeiro de Querite, porque eu já ordenei aos corvos que te alimente com pão e com carne. Olha só, que garçom abençoado, garçom de asa. Vai de manhã levar carne e pão para você, e à tarde também. Só que a Bíblia diz aqui, que passado alguns dias, o que aconteceu? O ribeiro secou. Você falou que vai ter chuva, como é que o ribeiro vai ter água? Você parou para pensar nas consequências daquilo que nós falamos muitas vezes sem pensar? Irmãos,
O que nós falamos com Deus, nós buscamos orientação de Deus. Elias podia ter parado e pensado um pouco. Não estou criticando o profeta, não. Estou fazendo uma análise do texto teologicamente. Porque você vai encontrar aqui agora no verso 8, que diz que então veio a palavra do Senhor dizendo: levanta, vai a Serepta e Sidom e habita ali, que eu te ordenei uma mulher viúva que te sustente. Por quê? No versículo 2 do capítulo 17 aqui, depois veio a palavra do Senhor, depois que ele tinha orado, que ele tinha falado que ia acontecer, depois é que veio a palavra de Deus. Irmãos, quando nós estamos orando, nós temos que parar para ouvir Deus falar, para nós recebermos a orientação de Deus. Não é fazer as coisas de qualquer jeito, como as pessoas estão fazendo hoje. Pessoa, irmãos, acabaram de pedir a conta do emprego, bem empregado. Olha, o patrão, o gerente gostava do camarada. Não, eu recebi uma profecia, eu vou abrir uma firma, vou trabalhar por conta, Deus me colocou como cabeça. 3 meses, fechou. Deus pisou na bola. O quê? Deus? Não, senhor, de jeito nenhum. Deus não. Você que foi ignorante. Ah, é? Deus vai me colocar por cabeça? Na hora de Deus, Ele vai me dar essa empresa. Eu tenho tantas profecias que eu recebi. Uma em 1981, depois em 1992, depois em 2007, até hoje se cumpriu. 3 vezes a mesma profecia. Só que Deus fala: no meu momento eu vou fazer o desejo do teu coração. É no meu momento. Agora as pessoas não querem orientação de Deus. Pega orientação. Aí perdeu o emprego, perdeu um bom salário, perdeu a empresa, perdeu um monte de dinheiro e Deus é culpado. Irmãos, não faça assim não, irmãos. Busque a orientação de Deus. Ore ouvindo Deus falar com você. Pegue a orientação de Deus. Quantas pessoas também tomam passos errados, decisões erradas. Vou mudar de igreja, vou mudar disso, fazer... Irmãos, toma muito cuidado com isso. Porque a oração é essencial para o crescimento espiritual. Por quê? A oração é um meio de não nos sentirmos só. Quando você e Deus está junto, conversando, falando, você não se sente sozinho. Sem oração, a nossa vida é solitária. Sem a presença de Deus, a nossa vida é solitária. E só através da oração é que nós temos a companhia de Deus. Irmãos, lá no deserto, Jesus foi tentado, mas ele orando, Deus mandou os anjos servir ao Senhor lá depois, no momento certo lá. Lá no deserto, João Batista tinha uma palavra de exortação para aquele povo lá, e Deus falava através de João Batista. No deserto, lá, Deus sustentou o povo de Israel. Não importa qual seja o deserto, qual seja a dificuldade, o importante é a sua vida de oração com Deus. Deus quer falar conosco, não quer deixar você sozinho. Ah, pastor, estou se sentindo tão sozinho, tão desamparado, tão desiludido. Parece aquele personagem: ó dia, ó porque eu nasci. Não, não é assim não. Fale com Deus, dobre o seu joelho. Jesus falou: dobre o joelho, fecha o teu quarto, fecha a tua porta, fecha a janela, apaga a luz e começa a conversar com Deus. Essa prática da oração, irmãos, faz parte da nossa vida. É o alimento da nossa alma, é o alimento do nosso espírito, é a vida devocional particular. Tem gente, irmãos, que só levanta em cima da hora, atrasado, já pega o ônibus reclamando do motorista estar devagar, já se tem congestionamento, perde a hora, porque não se programa para levantar um pouco mais cedo, para orar um pouco, para ler a palavra de Deus. Não tem uma programação pessoal. Deus quer que nós tenhamos com Ele uma programação de compromisso com Ele. É nós e Deus, Deus e nós. Então a oração é um meio de não nos sentirmos sozinhos, não. E você não está sozinho nesse mundo, não. Jesus falou: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Outra coisa, porque a oração é essencial ao crescimento espiritual. A oração é um meio de adorar a Deus em particular. É você e Deus. E tem uma coisa, irmãos: abra a sua boca e fale com Deus. Mas Deus não é surdo, pastor. Deus sabe que está no meu coração. Se eu falar alto que eu estou pensando, alguém do meu lado vai ficar: ah, é?
problema é dele, porque se eu ouvir a oração de alguém e eu contar para alguém, ou eu falar alguma coisa, eu estou pecando. Eu estou pecando, e esse pecado é um pecado gravíssimo. E quando você está orando perto de uma pessoa que está orando, a pessoa que está orando está preocupada com o que você está falando, está preocupada ela ouvir Deus falar com Deus. Então a oração é um momento de você adorar a Deus em particular, é o seu particular com Deus. Tem até um slogan muito bonito da juventude, né? O meu particular com Deus, vou ter um particular com Deus. Ah, é? Particular com Deus você tem que ter o dia todo. É todo dia, qualquer momento, qualquer hora. Você tem que ter um particular com Deus. Se você não tiver um particular com Deus, meu irmão, a sua vida está faltando oxigênio para a sua alma, oxigênio para a sua mente, para o seu coração. Se torna difícil isso daí. A oração é essencial no crescimento espiritual, por quê? A oração é o único meio de nós buscarmos a ajuda de Deus. Irmãos, não tente negociar a sua fé. Ô irmãos, às vezes a gente vê cada coisa, cada proposta. Olha, a proposta mais decente que eu não queria ouvir, mas fui obrigado a ouvir e assistir. Olha, faça da sua casa a casa de Obed-edom. Leve a arca de Deus pela fé na tua casa, que você vai ser abençoado. E faça um voto de R$1.000, que aí Deus vai te dar centuplicado. Vou dar 1.000 para receber 100 mil, viu, João? Fica tranquilo que, irmãos, isso não é fé, irmãos. Isso não é fé, isso não é orar, isso não é falar com Deus, isso é tentar negociar com Deus. Você está com problema financeiro? Ore a Deus. O que Jesus ensinou sobre isso? Senhor, Ele não vai deixar você faltar o pão de cada dia, não. O salmista Davi diz: já fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Deus sabe o que você necessita por cada momento da sua vida. Não andeis ansiosos pela vossa vida, com o que comer, com o que vestir. Deus abre a porta de emprego, não tem porta aberta, Deus pode abrir. Deus pode fazer um milagre na tua vida que ninguém pode fazer. Não é um voto, não é uma proposta para Deus que vai mudar a tua situação, não. O que vai mudar a situação para você é quando você busca ajuda em Deus, confiando em Deus. Elias agora está no desespero. Acabou a água, a carne e o pão os urubu traz, mas e a água? Vai lá para a Serepta lá tem uma viúva que vai te sustentar. E o camarada chega lá, rapaz, a coisa aqui, né? Ele encontrou uma mulher lá em Serepta, estava ali apanhando um pouco de lenha para fazer o último bolinho que ela tinha de farinha. E ele falou, Deus manda ela fazer um bolo para você, você faz e come bolo. Falou, ela fez, tal, como mandou. Não faltou o azeite na botija da mulher, nem a farinha, porque ela confiou na palavra do profeta. Mas Deus tinha já falado que ia fazer. Eu não posso prometer uma coisa para as pessoas que Deus não prometeu. Eu não posso. Se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Se Deus não prometeu, o homem promete, o homem pode falhar, mas Deus não falha. Então, quando nós olhamos para essa questão, a oração é o único meio de buscarmos a ajuda de Deus. Você muitas vezes busca ajuda no lugar errado. Você quer se atolar até o pescoço? Rapaz, eu estou duro, mas eu tenho um cheque especial lá, vou entrar no cheque especial. Rapaz, olha, eu vou dizer uma coisa para você sair, só a misericórdia de Deus. Só a misericórdia de Deus. Busca ajuda no lugar certo, na pessoa certa, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Não tome decisões precipitadas, não.
Não tome decisões precipitadas que você pode se machucar. Outra coisa, porque a oração é essencial ao crescimento espiritual. A oração é o único meio de adquirirmos a força de Deus. Quando você tem esse particular com Deus, essa vida com Deus, você está falando com Deus, recebendo a orientação de Deus, você adquire força de Deus. Nós vivemos uma época em que os cristãos são anêmicos espirituais. Não tem força de Deus. Tem pessoas que não têm força nem para orar. Pastor, ora por mim que eu não consigo mais orar. Mas por que não consegue orar? Não tenho força. Mas, irmãos, ninguém tem força para orar. Mas você tem que ser insistente. Pega o cego de Jericó, cala a boca, cego. Ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu conheço um pastor, ele confidenciou para mim, e ele vai ouvir, que eu vou dizer aqui, que eu sei que ele vai assistir. Ele disse assim para pastor Pedrosa: eu tive uma época na minha vida que eu dobrava os joelhos assim, só falava para Jesus: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. A luta era tão grande, mas tão grande, que ele ia orar, só falava assim: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia. E sabe o que aconteceu, irmãos? Quando foi um dia, ele começou a orar: Jesus, tem misericórdia de mim. E Deus levantou uma pessoa, chegou lá e falou assim: hoje eu ouvi o teu clamor. Quanto tempo ele já estava orando dessa maneira? Mas naquele dia, eu creio que ele clamou do fundo do coração realmente: Jesus, tem misericórdia de mim. Porque quanto tempo ele estava orando na mesma igreja, no mesmo lugar, com as mesmas pessoas. E Deus falou assim: hoje eu ouvi o teu clamor e vou mudar a tua história. Mudou mesmo. O camarada tinha um fusquinha, um golzinho branco, daqueles golzinhos primeiro que saiu, antigo. A última vez que eu vi ele, estava com a Cherokee dessas últimos modelos aí. Falei: rapaz, agora eu vou andar de Cherokee. Nunca andei, vou andar hoje, hein? E andei mesmo, né? Rapaz, o negócio é bom. Irmãos, por que Deus não pode fazer conosco? Não tente fazer oração modulada, oração receitada por pessoas, não. Vou ter que orar assim, falar isso, falar aquilo, intimar a Deus, colocar Deus na... Não! Clame: Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus, eu estou aqui, sou teu filho, sou tua serva, tem misericórdia de mim, Jesus. E Deus, irmãos, Ele está ouvindo, está atento ao nosso clamor. Deus está ouvindo e atento ao nosso clamor. Porque a oração deve ser a decisão mais séria em minha vida. Presta atenção que é gradativo. A oração, primeiro, é como a respiração é essencial para o corpo humano, a oração é para a nossa alma. Segundo, porque a oração é essencial ao crescimento espiritual. Terceiro, agora, porque a oração deve ser a decisão mais séria em minha vida. É uma decisão particular. Não é a decisão que todos tomam, não. A decisão da oração é a atitude mais séria que você deve tomar. Eu vou ter uma vida de oração. Você vai ser despertado de madrugada para orar? Você é despertado. Você queira ou não queira, você é despertado para orar. Às vezes você, na hora do almoço, na empresa, que todo mundo já sai correndo para o refeitório para almoçar, você vai lá no banheiro e fecha o banheiro e dobra o seu joelho e ora a Deus. Você deixa de algumas regalias particulares para você ter essa decisão, você toma uma decisão de uma vida de oração, para você falar com Deus, Deus falar com você, para você ouvir a Deus, para você se revestir de Deus, para você ter força de Deus. Então, por que a oração deve ser a decisão mais difícil na minha vida, mais séria na minha vida? Por quê? A decisão mais séria da minha vida é a oração, vida de oração. Por quê? Porque descubro o que Deus quer que eu faça com a minha vida. Primeira coisa que vai acontecer, você vai descobrir o que Deus quer que você faça da tua vida. A pessoa que não ora, irmão, cuida muito da vida dos outros. A pessoa que ora, ela cuida da vida dela. O pastor começou a apertar. É isso mesmo. A pessoa que não ora, meu irmão, é cheio de gracinha. A pessoa que ora, ela é mais séria. Ela tem responsabilidade. Ela pensa para falar, pensa para agir.
As oportunidades que todo mundo tem, ela tem, mas ela tem decisão certa, correta na sua vida. Então ela descobre o que é que Deus quer que ela faça da vida dela. Ela não está preocupada com o que Deus quer que faça da vida dos outros. Ela quer saber o que Deus faça o que ela faça da vida dela. Senhor, o que eu faço da minha vida? O que eu vou fazer da minha vida? Qual a atitude que eu vou tomar? Que situação? Como eu vou dirigir? Como é que eu vou fazer? Lembra que Tiago disse, olha, não disse se amanhã eu vou viajar, vou fazer, não, se o Senhor permitir, se o Senhor permitir eu vou. A pessoa que não ora, irmãos, vai viajar sem buscar a orientação de Deus, e depois acontece um monte de coisa, aí vem um monte de coisa errada, aí todo mundo é culpado, menos ela, e não é assim não. Quando você tem uma vida de oração, você descobre o que Deus quer que você faça a sua vida. E se Deus quer que você não viaje, não vai viajar não, porque senão você vai quebrar a cara. No ano de 1990, nós tivemos um caso de um pastor nosso aqui em São Paulo, casado com a filha de um cara rico no Mato Grosso. Estava tão bem aqui em São Paulo. Mas o sogro falou assim, vem pra cá, rapaz, vou montar uma marcenaria pra você, e você vai... Irmãos, montou mesmo, o sogro montou a marcenaria lá em Campo Grande, marcenaria na avenida lá, e interessante, olha como Deus faz as coisas. Marcenaria, mas último tipo, último modelo, como se fosse uma agência de carro da Ferrari. Aí do lado vem um camarada, monta uma agência de carro velho. O cara montou uma marcenaria com uma portinha lá. E ele, aquela 3, 4 portas lá, aquela marcenaria, aquela coisa toda lá, maquinário, tudo quanto era coisa. O camarada, aquela portinha lá, os camaradas vinham, entrava lá e fazia orçamento e aprovava. Aí ele, às vezes, fazia mais barato que o camarada, o pessoal fechava o orçamento lá, não fechava com ele. 6 meses fechou a marcenaria. Voltou para São Paulo sem nada. Perdeu tudo. Ainda bem que Deus teve misericórdia. Hoje está bem. É pastor de uma igreja renovada nossa. Mas ele conta isso daí. Ele fala assim, porque eu não pedi orientação de Deus. Adiantou abrir uma marcenaria tão chique? Adianta? Do lado abriu uma portinha lá, o camarada tirou toda a freguesia dele. Deus falou assim, eu vou mostrar para você o que eu faço. E Deus pode fazer isso, irmãos. É por isso que nós temos que buscar a orientação de Deus. O que Deus quer da minha vida, o que Deus quer que eu faça para Ele, o que Deus está requerendo do meu ministério. Irmãos, nós somos vasos de Deus, nós somos pessoas lavadas, remidas no sangue de Cristo, compradas pelo poder de Deus, para Deus ser glorificado através das nossas vidas. Outra coisa, porque a oração deve ser a decisão mais séria da minha vida, porque encontro respostas para as encruzilhadas na minha vida. Muitas vezes você vai estar chegando a ficar numa encruzilhada. Qual caminho que eu vou seguir? O da direita ou da esquerda? Aí faz que nem a rapaziada faz. Minha mãe mandou eu seguir esse daqui. E aí era o daqui, não era o daqui, era o daqui. Aí você vai no daqui e quebrou a cara. Porque era no daqui. Quantas vezes nós somos colocados numa encruzilhada que nós temos que tomar uma decisão, irmãos? E somente através da orientação de Deus que nós vamos tomar a decisão correta. Irmãos, brincar de ser cristão é uma coisa, agora a vida cristã é outra. E se nós não tomarmos cuidado, irmãos, quando estivermos diante de uma encruzilhada, você já chegou numa estrada assim que de repente tem uma bifurcação assim e não tem nenhuma placa e você não prestou atenção nas placas atrás? E você, acho que eu vou por aqui mesmo. Aí você pega o caminho errado e às vezes o retorno é longe e você roda. Você fala assim, eu estou no caminho errado. Por quê? Na encruzilhada você não tinha orientação. A mesma coisa é o cristão.
muitas vezes são colocados nas encruzilhadas da vida, e somente a orientação de Deus vai fazer com que nós chegamos no caminho correto. Ah, Jesus, o caminho, a verdade e a vida, é verdade, mas muitas vezes são colocados em encruzilhadas. Porque a oração deve ser a decisão mais séria da minha vida, porque descubro com lucidez a minha vocação. Eu não vou descobrir a minha vocação. O meu chamado eu sei que eu tenho, mas a minha vocação, se não for através da oração, ninguém vai descobrir a sua vocação sem ser você mesmo. Que vocação é algo pessoal, está lá no coração, está lá no interior. Eu conheci um diácono, e o diácono Valdevino conhece, e alguns irmãos que conhecem, que certa feita nós chamamos ele para ser presbítero. Ele falou assim: não, eu sou diácono, eu não quero ser presbítero, eu sou diácono. E a esposa dele: vai bem ser presbítero. Não, eu sou diácono, eu vou fazer o meu trabalho para Deus. E fazia mesmo com amor. A vocação, sentimento. Quando você é vocacionado, você tem sentimento. Porque muitas pessoas aí no atendimento ao público aí faz a coisa de qualquer jeito, porque faz por causa do salário, não é vocacionado. É médico, mas não tem vocação de médico. É atendente, mas não tem vocação para atender ninguém. É enfermeiro, mas não tem vocação de enfermagem, faz por causa do salário. É professor, mas não tem vocação de professor. Mas quando a pessoa tem no seu interior: eu fui chamado para ensinar, eu vou ser professor. É professor, gemendo e chorando, mas é professor. Vocação é algo pessoal. Hoje as pessoas vão procurar se alguém descobre a vocação dela. Não, irmãos, quem vai descobrir a sua vocação é você, através da sua oração. Não é da oração de ninguém, da sua oração. Deus pode mandar a resposta, a confirmação, através de outra pessoa. Eu sabia que eu tinha chamado de pastorado, mas, e as pessoas, quando foi um dia, eu falei: Senhor, se o Senhor me quer no pastorado mesmo, eu não quero receber uma palavra de crente não, de profeta, nem de ninguém não. Eu quero que o Senhor use um ímpio para falar comigo. Triste hora que eu falei isso. Estava ali em frente, daqui da Estrada das Lágrimas, lá em frente àqueles prédios lá. Naquela época dava aula no Instituto Betel de Ensino Superior de manhã, das 8 da manhã. Era 10, 15 para 7, estava lá no ponto do ônibus lá. E tinha as lotações que fazia aqui, Silva Bueno até o Museu de Ipiranga aí. E tudo lotado, né? E eu esperava o ônibus que ia para Parque Dom Pedro. Aí lá vem, aí os camaradas assim: Lino Coutinho, Silva Bueno, não sei o que, até o Museu de Ipiranga. E eu lá lendo meu livrinho lá. Aí o camarada lá da lotação falou assim: e aí, seu pastor idiota, você não vai não? Eu falei: glória a Deus, sou eu mesmo. Ué, eu pedi para Deus usar um ímpio para falar comigo e chamou de pastor idiota. Eu falei: sou eu mesmo. Tem que aceitar, agora tem que aceitar ser pastor mesmo. Irmãos, Deus ouve a nossa oração, Deus fala conosco, irmãos. Deus fala conosco. Parece uma coisa. Não, irmãos, Deus não mudou. Deus fala conosco. Falou com Elias, pode falar com você hoje. Porque a oração deve ser a decisão mais séria da minha vida. Porque descubro o propósito de Deus em todas as áreas da minha vida. Qual é o propósito que Deus tem para mim? É ser um missionário, ser uma missionária? Eu vou descobrir através da oração. Outra coisa, irmãos. Quando devemos orar? Em quarto lugar, como, quando e como devemos orar? Quando devemos orar? Irmãos, essa questão de tempo, essa questão de quando você deve orar, tem religião aí que ora 3 vezes por dia, tem pessoas que oram 4 vezes por dia, tem pessoas que oram 1 hora por dia, tem gente que ora 5 minutos, tem gente que não ora nem 2 minutos, mas quando e quanto tempo, isso aí é pessoal de cada um. Agora, quando devemos orar? Se você pegar Tiago, capítulo 5, versículo 13, nós devemos orar em todos os momentos de tribulações. Em todos os momentos de tribulações, está alguém enfermo, está alguém doente, está alguém atribulado, você tem que orar. A oração
mais gratificante é no momento de tribulação, quando você está atribulado, você está naquela luta, e você começa a orar, e você começa a clamar, e você começa a buscar, e de repente vem um refrigério sobre você, sobre a tua alma, que você fala assim: meu Deus, eu dobrei o joelho derrotado, vou levantar como um gigante, porque você se colocou diante de Deus. Você se colocou diante do Senhor Todo-Poderoso, que vai mudar a tua história. Então, diante da tribulação, não é para você se acovardar, não é para você ir para a caverna, mas é para você enfrentar a situação orando. Ore a Deus. Na tribulação é o momento de orar, é o momento de orar, é o momento de ser grato a Deus. Quando devemos orar? Devemos orar nos momentos de alegria. Tiago 5,3. Está alguém contente? Cante louvores com ele. Ora no momento de alegria. No momento de alegria você se esquece de orar ao Senhor. Os momentos de festa é os momentos às vezes de maior ingratidão nossa para com Deus, porque esquecemos de orar ao Senhor, de agradecer ao Senhor, de louvar ao Senhor, de bendizer, de glorificar, assim por diante. Quando devemos orar? Em todo tempo. A Bíblia diz em Tessalonicenses capítulo 5: orai sem cessar. Em todo tempo nós temos que orar ao Senhor. Nos momentos de alegria, de tristeza, de dor, de angústia. Tiago capítulo 5 verso 14: devemos orar na hora das nossas enfermidades. Estou enfermo, não é motivo de ficar caído, não. Levanta a cabeça e ora ao Senhor. Deus vai iluminar você, vai dar um endereço para você, vai dar uma lucidez para você, vai dar um caminho para você. Sabe, irmãos, às vezes alguma coisa é motivo para mudar o foco. Outra coisa, irmãos, quando devemos orar? Os momentos de angústia. Tiago capítulo 5 versículo 15. Os momentos de angústia, você está angustiado. Só quem pode trazer refrigério e alegria para você é o Espírito Santo. Está angustiado, desanimado, desanimada, triste, abatido? Ore a Deus, busque em Deus, porque Deus tem resposta. Deus é o bálsamo. Lembra quando Deus falou através do profeta Jeremias? O Israel foi buscar remédio, buscar cura, buscar auxílio nos países vizinhos, e Deus falou com Jeremias: disse para o povo lá: por acaso não há bálsamo em Gileade? Será que Deus não tem bálsamo para a tua enfermidade? Será que Deus não tem bálsamo para a tua tristeza? Será que Deus não tem bálsamo para a tua angústia? Será que Deus não tem refrigério para a tua situação? Claro que tem. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o coração. A questão é essa. Então nós temos que buscar a Deus, não interessados, mas compromissados com Ele. Quando devemos orar? Quando devemos orar? Nos momentos das nossas derrotas. Tiago 5,16. Você muitas vezes é derrotado por alguma questão. Ore a Deus, que a sua recompensa vem de Deus. Sabe, irmãos, às vezes qualquer deslize na nossa situação, acabou o mundo, sou derrotado, que tristeza. Irmãos, ore a Deus, entrega na mão dele, deixa por conta dele. O Senhor da igreja é o Senhor Deus. O dono da tua vida é Deus. Se você entregou para Deus, o Deus é o dono da tua vida. Entrega na mão dele, deixa por conta dele. Derrota não é coisa de cristão, não. Aquele louvor lá, vai dar tudo certo. Depois no final o autor diz assim: já deu tudo certo. É assim. Comece louvando a Deus, vai dar tudo certo. Depois fala assim: já deu tudo certo. Eu creio no Deus que me dá a vitória. Irmãos, para encerrarmos, por que devemos orar? Porque a oração é algo mais importante da minha vida. Sabe por quê, irmãos? Porque eu descubro que Deus quer que eu conheça a sua vontade. Efésios capítulo 5 verso 17, o apóstolo Paulo diz isso:
A vontade de Deus nós descobrimos quando nós estamos orando. E se nós soubermos orar como convém e buscarmos a Deus, além de nós sabermos qual é a vontade de Deus, nós vamos saber qual é a vontade de Deus para nossas vidas e temos direção para a nossa vida. Não vamos andar aleatoriamente não, e perdido também não. Por que Israel ficou 40 anos andando em círculo no deserto? Porque não tinha orientação de Deus. Ah, mas a nuvem direcionava eles de dia e de noite. É verdade, mas fazia eles andar em círculo até morrer toda aquela geração perversa. Se nós buscarmos a orientação de Deus e temos esse compromisso, essa vida de oração com Deus, nós vamos mudar a nossa história e com certeza a situação de nossas vidas. Por que eu devo orar e de que maneira eu devo viver a minha vida cristã de oração? Porque eu descubro o dom espiritual que Deus me deu. Eu não vou descobrir o meu dom, o dom que Deus me deu, a não ser através da oração. Senhor, qual é o dom que o Senhor me deu? Sabe, irmãos, às vezes a gente, quando é pastor, a gente recebe uma revelação de Deus. Ó, fulano ali tem um ministério assim, assim. E você chega para a pessoa e fala: irmão, olha, Deus tem um ministério na sua vida, você tem que fazer isso, isso, isso. Ah, é, a pessoa não quer, porque não é o que ela quer. Agora, quando se fala em dom e ministério, não é o que você quer, é o que Deus deu para você. E aceite. A Bíblia fala de 2 homens que é pouco falado: Bezalel e Aholiabe. Deus deu através do Espírito Santo para eles sabedorias para fazer tudo que foi feito no tabernáculo. Você ouve falar de Moisés, de pia, de altar, vê falar de cortina, falar de tudo quanto é coisa. Só que você não vê falar de Bezalel ou Aholiabe. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, os dons que é colocado em evidência é aquele que estão na mídia, é aquele que está na frente. Mas nos bastidores da fé existem dons úteis, tanto quanto ao que estão na mídia. Se não fosse Bezalel e Aholiabe, não tinha se cumprido o que Deus falou para Moisés: cuidado em fazer tudo como é te mostrado aqui no monte. E a Bíblia diz que Bezalel e Aholiabe, sob a supervisão de Moisés, fizeram tudo. Como Bezalel e Aholiabe sabia que tinha que fazer daquele jeito? Porque o Espírito de Deus deu orientação para eles. Quem vai dar orientação para o teu ministério, para a tua vida espiritual, é o Espírito Santo de Deus. Tem muita gente quebrando a cara, irmãos, porque não houve a orientação de Deus. E para encerrarmos, porque eu devo orar, e tem que ser a decisão mais séria da minha vida. Sabe por quê? Porque descubro qual é o meu chamado para o serviço cristão, como diz lá Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 1. Eu vou descobrir a minha vida para o ministério cristão é através da oração. Sem oração não existe ministério. Sem oração não existe vida espiritual. Sem oração não existe orientação de Deus. Sem oração não existe discernimento do que eu quero da minha vida e nem o que Deus quer da minha vida. Não adianta. Não adianta. Pode ler Bíblia, pode estudar, pode fazer campanha, pode ir para monte, você não vai conseguir nada. Se você orar, se você estudar, se você procurar conhecer a palavra de Deus, aí sim. Mas sem oração, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque a oração, vamos voltar ao século XVI, é para a vida do cristão como o oxigênio, como a respiração é para o nosso corpo. Se faltar oxigênio, você morre. Se faltar a oração, você já está morto. Vamos ficar em pé.